Olá! Hoje vamos explorar dois temas que, olha, parecem ser mesmo a espinha dorsal da vida da igreja: catequese e missão. Temos aqui um material de teologia pastoral bem interessante, que sugere que uma coisa não vive sem a outra, sabe? E a própria palavra catequese já dá uma dica, né? Vem de catequizar, que significa fazer ressoar aos ouvidos. Uma mensagem que precisa mesmo ecoar. Exatamente. E o texto, ele propõe essa ligação que é vital, né? Uma catequese que não é missionária, ela acaba ficando meio estéril, sabe? E por outro lado, uma missão que não leva ao coração da fé, que é Jesus Cristo, bom, aí ela perde o propósito. Então, a nossa conversa hoje vai meio que navegar pela história e também pelas práticas mais atuais, né? Dessas duas realidades, tudo baseado nesse estudo que a gente tem. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a história. Como é que essa prática de fazer ressoar a fé evoluiu? Imagino que não começou com um livrinho de pergunta e resposta, né? Não, de forma alguma. Nos primeiros séculos, assim, o centro de tudo era o querigma. O querigma é aquele primeiro anúncio, sabe? Vibrante sobre Jesus que morreu e ressuscitou. O Novo Testamento mesmo, segundo o material, é basicamente a forma escrita da catequese que os apóstolos faziam. O conteúdo era boa nova, claro, mas também tinha ensinamentos práticos, tipo o decálogo, as bem-aventuranças. O objetivo era preparar as pessoas para o batismo, para que elas professassem a fé de forma consciente, né? Entendi. E isso acontecia de um jeito organizado? Tinha um processo, assim, mais formal? Tinha, sim. Especialmente a partir do século III, o catecumenato se estabeleceu firme. Era um tempo estruturado mesmo de preparação para o batismo. O foco era a conversão pessoal, sabe? Uma adesão de verdade a Jesus. Isso mostrava, assim, a força missionária daquelas comunidades e que levar a fé a sério exigia mudança de vida mesmo. Uhum. Só que aí, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, lá pelo século IV, essa intensidade toda meio que se diluiu, sabe? Ser cristão começou a virar também uma questão de status social, e o catecumenato, com aqueles ritos fortes, ele foi perdendo força, perdendo significado. Nossa, é uma mudança e tanto. E aí, pulando para a Idade Média, a sociedade já era, na maioria, cristã. Como é que era a catequese, se todo mundo já nascia na fé, né? Pois é, a transmissão da fé ficou mais ambiental. Não era tanto uma aula, sabe? Era algo que se absorvia no dia a dia, na família, na comunidade, participando da liturgia e também pela força visual da arte, né? Pensa nos vitrais das catedrais, por exemplo. E nas devoções populares. Ah, sim. O objetivo era formar para ser um bom cristão na prática. A teologia mais, digamos, elaborada, essa ficava mais restrita lá nas universidades. A liturgia e a arte eram os grandes veículos, assim. Mas é importante dizer, o texto aponta que no final da Idade Média houve uma crise, um certo vazio catequético, muita ignorância religiosa, um distanciamento da Bíblia. E essa crise talvez ajude a explicar o que veio depois, aquela era dos catecismos impressos. Exatamente. Faz todo sentido. O formato de manual, o catecismo, ele foi popularizado pelo Lutero lá em 1529. Aí a Igreja Católica, na Contra-Reforma, pegou essa ferramenta com força total. Figuras como Pedro Canísio, Roberto Bellarmino, eles criaram seus próprios catecismos. E o Concílio de Trento, lá por meados do século XVI, oficializou o ensino catequético nas paróquias, com foco nas crianças. Foi um período longo, né? Marcado pelo foco na doutrina, na moral, na memorização. O livro era o centro de tudo. Mas imagino que esse modelo, centrado no livro, na memória, também encontrou seus limites, né? Sim, com certeza. Lá pelo final do século XIX, começo do XX, surgiu a pedagogia nova. Ela começou a mudar o foco do texto para a pessoa, entende? A pessoa que aprende. Métodos como o de Munique, por exemplo, trouxeram a valorização da intuição, do diálogo, da aplicação na vida real. A ideia era, a gente aprende melhor fazendo. Faz sentido. E aí surge também a renovação querigmática, resgatando aquela ideia inicial, né? Que catequese não é só ensinar doutrina, mas é anunciar a pessoa de Jesus Cristo, o catequista como uma testemunha. E aí a gente chega no Concílio Vaticano II.
anos 60. Qual foi o impacto dele nesse cenário todo? Foi fundamental, mesmo sem ter um documento específico só sobre catequese, sabe? O Papa Paulo VI até chamou o concílio de o Grande Catecismo dos Tempos Modernos. O concílio deu bases teológicas novas sobre como Deus se revela, sobre a missão da Igreja no mundo, sobre a própria natureza da Igreja. Documentos como Dei Verbum, Agentes, Lumen Gentium, né? E deu também uma orientação pastoral nova. Indicou que a catequese é para todo mundo, pediu adaptação aos fiéis, reconheceu a importância de todos os agentes, bispos, padres, religiosos, pais e os leigos, claro. Que interessante! E a Dei Verbum, em especial, ao valorizar tanto a palavra de Deus, deu um impulso enorme para todo o ministério da palavra, o que inclui, obviamente, a catequese. Saindo um pouco dessa linha histórica, como é que os documentos mais recentes da Igreja, os tais diretórios, definem a catequese hoje? Qual que é a natureza essencial dela? Olha, eles definem a catequese como uma ação eclesial, ou seja, é a Igreja, como comunidade, que transmite a fé que ela mesma vive. O objetivo é aprofundar aquele primeiro anúncio, o querigma, né, e levar a pessoa a um encontro vivo, pessoal, com o mistério de Deus que se revela em Jesus. Isso leva à comunhão com a Igreja e também à participação na missão dela. E tem uma dinâmica bem legal que o texto aponta. A Igreja entrega a fé, que é a traditio, e ao mesmo tempo ela é enriquecida pela fé que o catequizando vive, a reditio. É uma troca, sabe? Uma troca vital. Entendi. Então, a missão específica da catequese seria o que exatamente? Seria fazer discípulos, ajudar as pessoas a crerem em Jesus para terem vida no nome dele, né, e educá-las nessa vida. É uma educação da fé para todas as idades mesmo. O objetivo é a maturidade cristã. Isso envolve o anúncio inicial, a busca por razões para crer, a experiência de vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade e o testemunho missionário também. A finalidade última é fazer crescer aquela fé inicial que a gente recebe no batismo para que a pessoa pense, sinta e haja como Cristo agiria. E sobre o como fazer? Existe uma fórmula mágica, um método único que a Igreja recomenda? Não existe uma fórmula única. A Igreja valoriza diversos métodos pedagógicos, sabe? Desde que eles respeitem a visão cristã do ser humano. E, claro, sejam fiéis ao conteúdo da fé. Mas um princípio-chave é a interação entre fé e vida. A experiência concreta das pessoas, o dia a dia delas, precisa dialogar com a mensagem do Evangelho e com a tradição da Igreja. O método fundamental, na verdade, é o próprio seguimento de Jesus, né? Caminhar com ele. Isso me faz pensar, para quem é a catequese? Porque ainda existe muito aquela ideia de que é só para criança, para a primeira comunhão, crisma. O material combate forte essa ideia. A catequese é um direito de todo batizado. Ponto. E como o Evangelho se destina a pessoas concretas, né? Pessoas reais em situações reais, a catequese precisa se adaptar. Precisa se adaptar às diferentes idades, considerando as necessidades de cada fase da vida, precisa se adaptar à diversidade de situações, grupos indígenas, comunidades afro-brasileiras, pessoas com deficiência, os marginalizados. Sim. E também ao contexto social e religioso, que hoje é super plural, né? Educando para o diálogo. E ao contexto cultural, buscando inculturar a mensagem, ou seja, usar linguagens e símbolos locais para que a mensagem soe mais familiar. O termo inspiração catecumenal aparece bastante no texto. O que isso significa na prática hoje? Significa resgatar a dinâmica daquele antigo catecumenato para a iniciação cristã atual, batismo, crisma, eucaristia. A ideia central é que não seja só aprender coisas, sabe? Um aprendizado teórico, mas que seja um mergulho no mistério de Cristo, uma experiência que transforme a pessoa. O modelo antigo usava ritos fortes e uma catequese que a gente chama de mistagógica, que é aquela que ajuda a refletir sobre o mistério depois de vivenciar ele, especialmente nos sacramentos. É um desafio hoje, porque a nossa cultura moderna perdeu um pouco o sentido desses ritos de passagem, né? É verdade. E a conexão entre catequese e liturgia,
Me parece que é algo muito forte também. Nossa, é uma conexão umbilical. Primeiro, porque nós somos seres simbólicos, rituais. Isso é antropológico, né? E segundo, teologicamente falando, a liturgia é o cume e fonte da vida da igreja. Quem diz isso é o Vaticano II. É ali que a gente celebra o mistério de Cristo, Deus fala e a gente responde. Certo. A liturgia acaba sendo uma escola permanente da fé. A palavra proclamada, a homilia, as orações, os gestos, o ritmo do ano litúrgico, tudo ensina. O RICA, que é o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, é um exemplo claríssimo dessa unidade. A catequese prepara para a liturgia e a liturgia alimenta a vida que a catequese busca formar. É um ciclo. Então, nada de pensar na catequese como algo pontual que acaba com a primeira Eucaristia ou a crisma, de jeito nenhum. Aí entra o conceito de catequese permanente. A Conferência de Aparecida, que o material cita, insiste muito nisso. A catequese tem que ser um processo contínuo, sabe? Da infância até a terceira idade. Aliás, a catequese de adultos é considerada fundamental nesse processo. Tem que ser uma formação integral. Desenvolver a amizade com Cristo na oração, o amor pela liturgia, a vivência em comunidade e o compromisso com o mundo, o compromisso apostólico. E a família? Onde que ela entra nessa história toda? A família é vista como lugar primordial. O concílio até chama a família de igreja doméstica, né? Eclesiola. Os pais são os primeiros transmissores da fé para os filhos. É ali na família que se aprende a rezar, a viver os valores do evangelho no dia a dia, nas pequenas coisas. A catequese familiar, ela é mais testemunhada do que ensinada formalmente, sabe? Acontece de forma mais ocasional, no cotidiano mesmo. O texto menciona também um documento recente dos bispos do Brasil, o documento 107, sobre iniciação à vida cristã. Qual que é a mensagem central dele? Ele reforça muito essa linha da inspiração catecumenal. Usa até o encontro de Jesus com a samaritana como um modelo de evangelização, de encontro pessoal. E o objetivo é muito claro: formar discípulos missionários. E para isso acontecer, é preciso uma conversão não só pessoal, mas também das nossas comunidades, das nossas paróquias, para que elas realmente vivam esse modelo de iniciação. Certo. Agora, vamos virar um pouco a chave e focar na missão. Olhando para a Bíblia, de onde vem essa ideia de ser enviado? Olha, a raiz está no próprio Jesus, né? Ele é o enviado do Pai. Então a missão da igreja é continuar a missão dele, revelar o Pai e conduzir o mundo ao Pai. E quem move tudo isso, quem dá o impulso, é o Espírito Santo. Desde Pentecostes, ele é o protagonista. E lá no Antigo Testamento já existia essa noção de ir aos outros povos, de missão como a gente entende hoje? Não exatamente como hoje. O foco principal era a aliança de Deus com Israel. Os profetas tinham um papel-chave chamando o povo à fidelidade. Havia uma tensão, sabe, entre a ideia de Israel ser o povo escolhido, o particularismo, e a noção de que, através de Israel, a salvação de alguma forma chegaria a todos os povos. O universalismo. Entendi. Mas a chamada de Abraão, por exemplo, para ele sair da sua terra, isso já é visto como uma forma de envio, né? Um chamado para viver a vontade de Deus e ser uma bênção para outros. Uma semente estava ali. E no Novo Testamento, aí sim a missão explode, certo? Querigma de novo. Seguir Jesus é estar a caminho, é ser enviado. Os evangelhos mostram isso de jeitos diferentes. Marcos enfatiza muito a itinerância, o ir. Mateus foca no ensinamento, Lucas conecta de forma muito forte a missão de Jesus com a da igreja, que é impulsionada pelo Espírito. O livro de Atos é a continuação, né? Ah, sim. A missão começa ali, com o anúncio da ressurreição, com Maria Madalena, e se torna universal em Pentecostes, quando o Espírito capacita os apóstolos a falar a todos os povos, superando aquela divisão de Babel. Então os Atos dos Apóstolos seriam o grande livro da missão em ação, podemos dizer. Exatamente. É o Espírito Santo impulsionando tudo. Pedro e João curam em nome de Jesus, Estevão dá a vida e isso se torna a semente para novos cristãos, como disse Tertuliano. Paulo leva o evangelho aos não-judeus. Fica muito claro que a missão é trinitária. O Pai é a origem e o destino final.
Jesus é o caminho e o conteúdo da mensagem e o Espírito Santo é a força dinâmica, o motor. Fascinante ver essa base bíblica. E como é que os papas mais recentes, a partir do século XX, foram entendendo e impulsionando essa compreensão da missão? É bem interessante observar essa evolução, né? Bento XV, lá em 1919, com a Maximum Wild, ele falava num contexto muito colonial. O foco era levar a fé católica aos infiéis, principalmente na África e Ásia. Mas ele já apontava uma coisa crucial: a necessidade de formar um clero local, autóctone, e já alertava contra aqueles missionários que misturavam a fé com o nacionalismo, promovendo mais a pátria do que o evangelho. Importante esse alerta já naquela época. E depois dele? Depois veio Pio XII, com a Fidei Donum, nos anos 50. Ele ampliou a responsabilidade. A igreja inteira deve ajudar as missões. Ele falava do tríplice dever missionário: oração, apoio material para as obras missionárias e as vocações. O foco dele era muito na África também. E João 23, que convocou o concílio. João 23, antes do concílio, ele reforçou muito a urgência do clero local e destacou demais a importância crescente dos leigos na missão. Leigos bem formados eram essenciais. Com o Vaticano II e Paulo VI, essa visão se expande ainda mais, imagino? Sim, bastante. Paulo VI, especialmente na Evangelii Nuntiandi, lá nos anos 70, mostra que a missão não é só em terras distantes. A evangelização acontece nas cidades, nas estruturas sociais, nos ambientes que se secularizaram. E ele bate na tecla: é dever de todos os batizados. O desafio é anunciar nesse mundo plural, muitas vezes indiferente à mensagem. E João Paulo II, com aquele pontificado tão longo, qual foi a marca dele na missão? Ele insistiu demais na missão ad gentes, aquela missão voltada especificamente aos povos e culturas que ainda não conhecem Cristo, dizendo que ela é um sinal de vitalidade da igreja. E reforçou enormemente, de novo, o papel indispensável dos leigos em toda a missão da igreja, não só na ad gentes. E Bento XVI, já no nosso século, trouxe alguma nuance diferente? Bento XVI enfatizou muito como a missão renova a própria igreja por dentro, revigora a fé, a identidade. Ele ligou forte o impulso missionário ao encontro pessoal com Cristo, especialmente na Eucaristia, que desperta esse desejo de anunciar. E ele também falou muito da necessidade de uma nova evangelização, voltada para aqueles que se afastaram da fé em países de antiga tradição cristã. Uma preocupação dupla, né? Entendi. E chegamos ao Papa Francisco. Qual é o tom dele quando fala de missão? O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, fala muito da missão que brota da alegria, a alegria do encontro com Cristo. Uma alegria que transborda e que a gente sente a necessidade de partilhar. Ele chama a igreja a sair, a ir para as periferias existenciais, que não são só geográficas. Ele denuncia forte a cultura do descarte, a idolatria do dinheiro, a desigualdade. Sim, é uma marca forte dele. E propõe uma evangelização mais de pessoa a pessoa, sabe? Na conversa do dia a dia. E insiste muito: evangelizadores precisam ser gente de oração e gente de trabalho. As duas coisas juntas. Uau, que jornada! Desde a catequese que ressoa nos ouvidos lá nos primeiros séculos, até essa missão que vai para as periferias existenciais de hoje. Fica muito claro, que catequese e missão são como, dois lados da mesma moeda. Sem dúvida alguma. O material que a gente percorreu hoje mostra isso claramente. As duas coisas evoluíram, mudaram as formas, mas a essência é a mesma. Elas são o coração da identidade e da ação da igreja. Estão enraizadas na Escritura, são guiadas pela reflexão contínua da igreja, envolvem toda a comunidade e buscam sempre se adaptar aos tempos. Mas o fim último é sempre o mesmo: facilitar o encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Exato. E pensando em toda essa adaptação que a gente viu na história dos ritos antigos aos desafios digitais de hoje, da família como essa igreja doméstica, até a necessidade de anunciar em contextos tão diversos, fica uma pergunta no ar,
Qual será a próxima fronteira para a catequese e para a missão? Que novas linguagens, que novas formas de fazer ressoar essa mensagem vão ser necessárias para o mundo que está sempre se transformando? Fica aí a reflexão para a gente.